Louvor seja dado a quem é de direito. Tem crente pentecostal aí, irmão? Tem crente que é batizado com o Espírito Santo aí, igreja? Ele alabaçou. Quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco na Tua presença. Quero te pedir, Senhor, fala com a Tua igreja, Deus. Fala com a Tua igreja. Fala com a Tua igreja, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos, Senhor, sair daqui entendendo um pouco mais de Ti. Fala conosco, Deus. Toca nos nossos corações. Assim como o Senhor falou comigo lá em casa, fala com a Tua igreja, Deus. Eu te peço, Deus, esteja conosco, Espírito Santo. Desça o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Poder assentar, irmãos? É com muito temor e tremor que eu me coloco perante a igreja. E o tremor é literalmente, viu, irmãos? Queria agradecer à irmã Lauana pela oportunidade, pela confiança. Agradecer ao pastor pela confiança. Agradecer ao irmão Hamilton por ter nos indicado, né, Hamilton? Você me paga, rapaz. Eu sei que Deus quer falar com a tua igreja. Tenho certeza disso. Eu estou aprendendo a pregar, mas eu sei que Deus quer falar com a tua igreja. Irmão, nós estamos aqui para adorar o Senhor, não é? Vamos fazer aquele refrão lá só num coral, vamos lá. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. O texto que acabamos de ler fala de João, as revelações que Deus passou para João. Na época, o imperador Domiciano começa uma grande perseguição contra os crentes. E então ele começa a pegar os crentes e a matar vivos. Ele pega João, pega um grande tacho de óleo, de azeite, e literalmente frita João naquele momento. Ao ver que João não havia morrido, ele então resolve pegar João e exilar na ilha de Pátimos. Só que quando as pessoas fecham a boca de um crente, é aí que Deus começa a falar com ele. Deus então fala para João: João, começa a escrever as revelações que eu vou te falar. Então ele começa a passar o livro de Apocalipse para João. E esse texto que a gente leu fala sobre a igreja de Éfeso. Contextualizando o texto, eu acho que se encaixa perfeitamente com a igreja de hoje em dia. Era uma igreja que tinha a perseverança, que tinha o esforço, que se mantinha firme nas promessas do Senhor. Só que essa igreja havia perdido o primeiro amor lá atrás. Do versículo 1 ao versículo 6, ele começa então a elogiar essas igrejas e falar que ela perdeu o amor. No versículo 7, ele fala que ao vencedor darei o direito de alimentar da árvore da vida. Se nós pegarmos esse texto e contextualizarmos ele, sintetizar ele, a gente começa a entender o livro de Gênesis. A Bíblia é interessante por conta disso, né, Gilson?
a gente começa a entender o livro de Apocalipse, a gente pega o livro de Gênesis e começa a ver que tem a contextualização sobre isso. E eu quero te convidar, irmãos, a fazer uma viagem lá atrás, a pensar no primeiro capítulo de Gênesis, na criação do mundo. Deus começa então a criar o mundo. Deus fala que haja luz e houve luz, que haja separação de águas e houve separação de águas. E todas as coisas foram criadas por Ele. Mas no homem, Ele fala: façamos o homem à imagem e semelhança. Ele então começa a fazer o homem de barro. E naquele momento eu imagino Deus pensando: este homem vai ser uma pessoa que tem um relacionamento tão grande comigo, que eu vou poder falar com ele face a face. Deus pega o homem e coloca dentro do jardim do Éden. Se a gente for parar para pensar, o jardim do Éden tinha tudo. Mas Deus dá apenas uma condição para o homem: não comerás da árvore que está no meio do jardim. Porém Lúcifer vem e ludibria a mulher, Eva, e ela leva o mesmo fruto para Adão. Então aí há a queda do homem. A Bíblia me permite pensar que naquele momento Deus se arrepende da criação que Ele fez. Deus começa a pensar: eu criei o homem para ter um relacionamento comigo, mas o homem caiu. E neste momento, Hamilton, acho que a justiça de Deus dizia assim: mate-o, não vai prestar. Mas o amor de Deus dizia: dê mais uma oportunidade. A justiça de Deus falava: extermina o homem. Mas o amor de Deus dizia: dê mais uma oportunidade. Então Deus expulsa o homem do jardim. Ele então está pensando que o homem vai retornar com arrependimento para ter um relacionamento com Deus novamente. Mas no final do capítulo 3 de Gênesis, ele começa a dizer que quando ele fecha o jardim, ele coloca uma espada fumegante que fica andando de lá para cá e coloca 2 querubins no jardim. A geração de Adão é conhecida como a geração pecadora, a geração desobediente. Deus então começa a traçar um novo plano para a raça humana. E no capítulo 7, Deus começa a dizer não um homem, mas uma geração. Deus começa a falar da geração de Noé. Deus então pensa o seguinte: eu vou começar uma nova geração da família de Noé. Vou matar todos e começar tudo do zero novamente de Noé. Deus então fala para Noé: Noé, cria uma arca, que eu vou descer água, vou matar todo mundo e vou começar uma geração de você. Naquele momento então passa o dilúvio. E Deus faz uma nova aliança com o homem. Fala para Noé: Noé, vá e povoe a terra. Mas mais uma vez a geração de Noé falhou também. A geração de Noé pensava que eles deveriam ficar apenas em um lugar. Ele então cria a Torre de Babel e fale: aqui fica um povo, em cima fica outro povo, e todos vamos ficar neste local. Mas a minha Bíblia diz que Deus disse para Noé: povoe a terra. Naquele momento que ele cria a torre e coloca as pessoas ali, Deus então desce e confunde a linguagem dos homens. É ali que cria a divisão de línguas que nós temos hoje. Eles começam a falar e não entender o que o outro está falando. E a geração de Noé é conhecida como a geração confusa. Eles estão confusos com o que estão fazendo. Deus mais uma vez se arrepende. E mais uma vez a justiça de Deus diz: acaba com isso logo. Então Deus vê outra alternativa a fazer. Deus então chama Abrão, que depois ele passa o nome dele para Abraão. Fala: Abraão, sai das suas terras, da tua parentela, que eu farei de ti uma nova nação. Deus então cria a nação de Israel através de Abraão. Israel na Bíblia é conhecido como, abre aspas, a menina dos olhos de Deus. Tudo que Deus fazia era em favor de Israel. Mas a geração de Abraão se torna uma geração adúltera. Ou seja, a geração de Abraão, as pessoas não querem saber de Deus e começam a pensar em outros deuses. A geração de Abraão se torna uma geração adúltera.
Já foram 3 gerações e nenhuma deu certo. Deus então, Deus então olha o que Ele tem de mais precioso. Ele pega o seu único filho. E como João diz, Ele amou tanto o mundo, que Ele deu o seu único filho para poder morrer no lugar. Deus pega o que Ele tem de mais precioso e diz: esse aqui vai dar certo. Esse aqui vai conseguir fazer o que eu quero fazer para o meu povo. Deus começa a traçar um novo plano. Agora, com a minha esposa grávida, eu tenho certeza, eu não teria coragem de dar meu filho em favor do meu inimigo. Mas Deus fez isso. Deus pega o que Ele tem de mais precioso, o único e suficiente filho que Ele tinha, e fala: eu vou mandá-lo para a terra. E como Paulo diz, Ele não usurpou da sua glória, e Ele rebaixou ao ponto de se tornar homem. Então Jesus vem para viver no nosso meio. Mais uma vez, Deus faz isso pensando na geração de Israel. Jesus então começa a viver no nosso meio e começa a fazer milagres e maravilhas. Mas a minha Bíblia diz que o povo de Israel não o quis. E a Bíblia diz que Deus iria meter ciúme em Israel, porque uma geração que não merecia ser chamado de povo foi o que recebeu Jesus. Então Jesus vem para a terra e começa a fazer milagres e maravilhas. Foram ao todo 35 milagres, incluindo a ressuscitação. Então, irmãos, eu penso que Jesus fez tudo para Israel. Deus fez tudo para Israel, não deu certo. Deus então traça um novo plano. Jesus vem, irmãos, e quando o povo de Israel não quer, eles decidem matar Jesus. Eu vou tentar explicar um pouquinho do que Jesus passou, por mim e por você. Jesus então começa a pegar uma cruz e começa a passar na cidade. Nessa cidade onde Ele ia passando, Anabassou, as pessoas iriam zombando de Jesus. Quando iria zombando de Jesus, começavam a bater nele. Eu imagino que o peso daquela cruz era tão grande, que carregava todos os nossos pecados até hoje em dia, 2000 anos depois. E aquela cruz que Jesus carregava, era para Ele mesmo ser sepultado nela. Jesus então, Ele leva 39 chibatadas. E ao estudar sobre isso, os estudiosos dizem que Ele era feito de ossos. Tinha 3 pontas de ossos. Então a 39 chibatadas, 39 vezes 3, equivale a 117 chibatadas. A Bíblia diz que Jesus foi moído. Sabe por quê? Para a geração dos gentios, que somos eu e você. Para essa geração, Jesus morreu, Jesus foi moído. Jesus então foi colocado em um madeiro. E a minha Bíblia diz que da meio-dia às 3, toda a terra ficou escura. Nem o sol, Anarabassou, nem o sol na sua glória de 13 milhões de raios solares conseguiu parar a glória de Jesus. E o sol então se escureceu e toda a terra ficou em trevas. E a Bíblia diz que às 3 horas da tarde, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Eu imagino a dor do pai estando no céu, olhando o seu filho falando: por que me desamparastes? E a ti, Senhor, eu me entrego, está consumado. A Bíblia diz que naquele momento, Anarabassou, o véu se rasgou de alto a baixo. Os estudiosos dizem que o véu tinha espessura de 12 centímetros. Ele rasga de alto a baixo dizendo: ei, não há mais o que impede você de estar na presença de Deus. Não há mais o que te impede de entrar no Santo dos Santos. Você não precisa mais de sacerdote entrar para você. Você pode ir lá e estar perante a presença de Deus.
E a Bíblia diz que quando o véu se rasga de alto a baixo, existe um grande terremoto, onde os estudos dizem que foi o maior terremoto de todos os tempos. Eu imagino se tivesse escala Richter naquele momento. E neste terremoto, os que estavam debaixo da terra, que morreram, se levantam e entram para a cidade. Eu estava conversando agora há pouco com meu pai, e a Bíblia me permite imaginar isso, que nem as placas tectônicas aguentaram a glória de Deus. As placas tectônicas batiam uma na outra dizendo: Ele venceu, Ele conseguiu, E naquele tempo a cultura do povo diz que quando a pessoa devia a alguém, eles chegavam na casa e escrevia: esta pessoa me deve tanto. Mas quando ela pagava, aquele mesma pessoa que veio e escreveu, ela voltava, tirava aquela frase e escrevia: Tetelestai. Sabe o que quer dizer isso? Está consumado. Jesus disse para Deus: Deus, Tetelestai, está consumado, não há mais dívida, não há mais o que o impeça de voltar para o paraíso. E eu começo a imaginar então, a minha Bíblia permite eu imaginar, os 3 dias como que foram quando Jesus morreu. O primeiro dia, Adilson, eu acho que o inferno ficava feliz, nós conseguimos, nós matamos ele. No segundo dia o inferno continuava cheio de alegria. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, voltou lá atrás, em Gênesis, abriu o paraíso e falou: abra o paraíso porque eles vão voltar. Eles vão voltar para o paraíso. Ele vai poder comer da árvore da vida. Eles vão voltar porque está pago. Adão caiu, Jesus levantou. Adão tirou, Jesus colocou de volta. Jesus está aqui, irmãos. Entenda uma coisa: do que valeu o sacrifício dele? Do que valeu o sacrifício de Jesus para a nossa geração, a geração dos gentios? O que nós estamos fazendo de importante para poder pagar pelo sacrifício que ele fez, para poder valer a pena? O que nós estamos vivendo está valendo a pena? O que Jesus fez? Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa. Pedro diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real. Entenda o tamanho da importância, entenda o tamanho da bagagem que você tem. Vocês, nós somos geração eleita, sacerdócio